Excelentíssimos senhores vereadores, em nome de quem eu saúdo a vereadora Nilda, em nome de todos aqui, quero cumprimentar aqui a toda a plateia, nosso amigo Tavinho, Eudim, Roque, Fabinho lá de Santo Agostinho, mais uma vez, seja bem-vindo aqui, nosso amigo Expedito, nosso outro amigo Murilo. Quero cumprimentar também a todos que nos acompanham através da Rádio Teixeira FM, através das redes sociais também. Agradecer a presença e a contribuição dos servidores dessa Casa Legislativa. Eu sempre digo que a gente, enquanto vereador, quando vem à tribuna, na verdade a gente não vem trabalhar, a gente vem fazer uma prestação de contas do exercício nosso enquanto vereador. E, evidentemente, também trazer o debate político aqui para essa Casa Legislativa, mas de uma forma saudável, sem as picuinhas políticas, né, que a população tanto tem condenado da Câmara Municipal. E eu gosto de acompanhar, às vezes, as redes sociais para poder ter um termômetro e a gente poder medir a temperatura aqui do Legislativo, se é isso que a população realmente está querendo. Então, a gente, enquanto mesa diretora, a gente tem que ter esse cuidado de não permitir, ou pelo menos minimizar os efeitos do discurso político de cores partidárias, né? A gente exaltar demais o nome de Negro de Guri e esquecer de falar da administração e do governo que ele tem feito para Teixeira. Do mesmo modo, essa história de exaltar demais o nome de Venceslau e esquecer da administração dele. O que a população quer é justamente isso, que a gente esqueça as figuras e a gente venha tratar das questões administrativas. E, evidentemente, quando a gente trata das questões administrativas, consequentemente, a população vai saber reconhecer o administrador que cumpriu a sua missão e que tem cumprido, né, ao longo de sua trajetória, principalmente na qualidade de prefeito. E com os vereadores também não é diferente. E eu quero dizer aqui que a gente, quando a gente pega um discurso, Galego, a gente precisa contextualizar, a gente precisa tentar sentir em que condições o discurso foi feito. Então, na última sessão que eu vim aqui para a tribuna, para tentar resgatar um pouco a memória da população de Teixeira, eu acho que a gente lembrar um pouco do passado, conhecer a história, às vezes a gente tentar evitar que a história se repita. Então é importante que a gente conheça um pouco da história do que foi o Holocausto, quando milhões de judeus foram sacrificados pelos nazistas, porque a gente não pode permitir no mundo moderno de hoje que tudo aquilo que aconteceu naquela época, aquela carnificina de uma etnia de judeus que foi sacrificado, foram mortos simplesmente por ser judeu, por uma limpeza, uma pureza racial, segundo Hitler, que precisava acontecer naquela ocasião. Então é preciso que a população conheça o que foi o Holocausto, para que o Holocausto não volte a se repetir. É preciso conhecer as condições em que aconteceram a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, para que os representantes a nível nacional, os presidentes de república, possam ter um diálogo mais franco, mais aberto e de harmonia, para que se evite conflitos nacionais e que venha mais uma vez as bombas atômicas, como foi o caso de Hiroshima e Nagasaki, serem mais uma vez ativados o botão e o planeta possa, numa condição de hoje, com o que se tem de avanço tecnológico, principalmente em termos nucleares, possa mais uma vez sofrer com aquilo. E hoje seria praticamente a destruição de um planeta se chegar a acontecer uma terceira guerra mundial. Então é importante conhecer a história. É preciso conhecer um pouco, inclusive, as guerras religiosas, das cruzadas, das inquisições. Enquanto a própria igreja naquela época, de acordo com aquelas condições daquele momento ali, sacrificou muita gente em nome de Deus. Ainda hoje se mata pessoas em nome de Deus. Nós acompanhamos aquele caso lá do 11 de setembro, em que alguém se suicidou dentro de aviões e explodiu prédios onde dezenas de milhares de pessoas morreram naquela situação. Os homens bombas, como tem lá no Oriente Médio. Então é preciso a gente conhecer o porquê está acontecendo aquilo ainda hoje no Oriente Médio. É consequência justamente daquele conflito da época das cruzadas. É fruto ainda das inquisições. Então aquilo era uma guerra racial entre populações diferenciadas, e foram essas guerras em nome de Deus que foram travadas, que ainda hoje tem reflexo nessa questão. Algumas pessoas não têm conhecimento disso. Então quero trazer tudo isso, vereador Galego, porque na parte da administração pública é preciso sim que a população de Teixeira tenha conhecimento das histórias administrativas aqui do município.
Quando eu resgatei e trouxe aqui para a população as informações que teve gestor público que deixou 8 meses de atraso de funcionário público, e os funcionários que são da prefeitura mais antigos, eles têm conhecimento. Evidentemente, vereador, que eu não vou nominar aqui, que a sua ideia aqui é criar conflito político aqui. Eu não estou aqui para tratar de conflito político. Vossa Excelência tem resgatado ao longo das últimas sessões, principalmente no período eleitoral, um debate político que não é o que a população de Teixeira quer. Quando eu venho à tribuna aqui, eu venho para a gente poder trazer proposições de melhoria para Teixeira, não de um grupo político que teve a oportunidade de administrar e que, quando teve essa oportunidade, jogou ela fora, porque nós sabemos também que essa outra administração deixou sim salário de servidores atrasados, 2 meses de salário atrasados. Então é preciso sim a gente lembrar que existia uma administração e que o prefeito não andava na prefeitura. Ora, quem é que não é teixeirense aqui que não sabe onde era que se atendia a população desse município? Hoje você vai na prefeitura e chega lá e está o prefeito Negro de Guri atendendo a população. Um prefeito que se acorda de 5 e pouco da manhã, vai logo no hospital tomar café lá e ver como é que está os atendimentos lá. Saber se tem um médico para atender ou se o médico, por alguma situação, faltou. Se está faltando algum médico contratado para poder contratar esse médico para atender nossa população. E eu não estou dizendo aqui que hoje o governo do prefeito Negro de Guri seja nenhum modelo perfeito de administração, não. Mas nós temos conhecimento do montante de recursos federais que aportaram a esse município para melhorar a infraestrutura aqui de Teixeira. De 30 milhões de reais que eu estou falando, garantido já, através do deputado Hugo Mota, nas suas emendas parlamentares, para poder iniciar um projeto de esgotamento sanitário, onde 10 milhões será a primeira etapa e 2 milhões já estão em caixa para poder iniciar esse esgotamento sanitário. Nós estamos falando aqui do montante de mais de 20 milhões de reais de inúmeras ruas que foram calçadas, um bairro inteiro da Água Azul, que foi calçado agora na administração do prefeito Negro de Guri, de algumas ruas aqui dos 3 postes, na Pedra do Galo. Então, o que eu estou falando aqui, cada um desses moradores dessas localidades sabe que esse trabalho foi realizado pelo prefeito Negro de Guri, com emendas parlamentares do deputado Hugo Mota. Eu lembro muito bem quem trouxe o SAMU, vereador Galego. É claro que nós sabemos que foi Nabor Vanderlei que trouxe o SAMU. Venceslau era o prefeito, mas o SAMU vem através do governo federal. Será que as pessoas que são esclarecidas não têm conhecimento disso? E que os recursos que vêm para o município de Teixeira, 13 mil reais, que está hoje sem vir para Teixeira, foi responsabilidade, ou melhor, irresponsabilidade do ex-prefeito Dinaldinho, que cortou os recursos, porque até o dia 31 de janeiro da última gestão, quando Chica Mota estava e depois Lenildo Moraes sucedeu ela quando ela foi afastada do cargo, até o dia 31 de janeiro, os recursos do SAMU vinham para Teixeira para atender. E não é dinheiro da Prefeitura de Patos, não. É porque Patos polariza a região e recursos vêm do governo federal, e esse recurso que era para estar sendo passado para o município de Teixeira deixou de ser passado no dia 1º de janeiro, quando Dinaldinho tomou posse. Será que a população não tem conhecimento disso? Será que nós não sabemos que, mesmo faltando os recursos, que há 2 anos, que vai completar agora em dezembro, agora, dia 31, que o prefeito Negro de Guri, por saber da importância do funcionamento do SAMU, por saber que aquilo ali é um mecanismo de salvar a vida para Teixeira, ele tem mantido, com recurso da Prefeitura de Teixeira, todas as despesas do SAMU, para o SAMU poder funcionar. Nós temos que vir para aqui, não é só enaltecer, não. Nós sabemos que a quadra do esporte aqui dos 3 postos, cada vereador que tem andado pela cidade, tem visto, sabe que está em andamento os serviços, está em fase de conclusão, para poder entregar aquela quadra aos desportistas daquela localidade. Porque eu já fui lá para presenciar o serviço, está bem pertinho de ser terminado. Dilma também foi lá, João também esteve lá, Azedo, nós fomos lá. Então nós temos conhecimento da realidade de Teixeira. Quem é que não sabe que faltou água aqui em Teixeira? E o prefeito Negro de Guri foi lá para dentro do açude do São Francisco e foi para João Pessoa porque sabia que tinha condições de trazer uma adutora para atender a comunidade de Teixeira. Quando chegou lá, foram fechadas as portas para o prefeito Negro de Guri pelo governador da época. E o que foi que o prefeito Negro de Guri fez? Voltou para Teixeira e disse: governador não fez não, mas eu vou lá e faço. E nós sabemos que foi comprado o equipamento todinho aqui em Teixeira para valorizar primeiramente o comércio de Teixeira, porque investir no comércio de Teixeira é você melhorar a economia do município. Então, além dele fazer com recurso próprio da Prefeitura de Teixeira, essa adutora do São Francisco, do açude São Francisco, que eu estou dizendo aqui, para Teixeira, e a população tem conhecimento disso, porque isso aí foi matéria de inclusive, parabenização, parabéns para o prefeito pela ousadia que ele teve. Então, assim, nós sabemos que a responsabilidade maior de poder trazer o abastecimento aqui para o município de Teixeira é do governo federal e do governo do estado. E o prefeito foi sim atrás desses órgãos para
poder conseguir os carros-pipa para Teixeira. Porque o recurso que aporta no município, o recurso próprio, todos nós sabemos que são rubricas, todo um dinheiro carimbado. O vereador Galego sempre se preocupa, fica agoniado quando eu estou falando. Sabe por quê, Roque? Porque quando a gente vem aqui para falar a verdade, e eu estou dizendo aqui porque o meu pronunciamento na última sessão aqui, até os adversários disseram, Valone só disse a verdade. E é por isso que preocupa Galego. Porque hoje, sabe por quê, Roque? Hoje não se encontra mais remédio debaixo de cama de vereador, não, para entregar à população, não. O remédio tem que ser lá no hospital, o remédio tem que estar na farmácia básica. Quem é que não lembra do rompimento de 2 grupos políticos? Porque, inclusive, eu tinha dito a Rita, se você for candidata para sua reeleição, eu voto em você. Tenho maior simpatia por Rita, tenho maior admiração, fez um grande governo, foi uma prefeita que na época, com as dificuldades que tinha, soube negociar com o Poder Judiciário algumas dívidas que existiam com funcionário, então os precatórios, ela teve essa habilidade e fez uma administração razoável, eu achar mais do que justo ela dar continuidade àquela gestão. Mas não, Valdeci foi lá, fez o compromisso e disse, é o momento de Venceslau assumir essa prefeitura. E nós sabemos que não por uma iniciativa de Venceslau, mas quando chegou no momento de Valdeci chegar e dizer, tua vez, Rita, de voltar para conduzir os destinos do povo de Teixeira novamente, porque você fez uma administração boa, era um momento, foi que aconteceu, a maior parte do grupo ligado a Venceslau, não estou falando de Venceslau, que estava preocupado em perder aquela chupetinha, aquela pelota que vive lá na prefeitura, porque sobrevive disso, não quis deixar a oportunidade para a Rita voltar a administrar, e Valdeci disse, eu posso até não ganhar com Rita, mas nós derrotamos Venceslau. E foi isso que aconteceu. Eu estou dizendo aqui a verdade, quem nos acompanha nesse momento sabe do que eu estou dizendo, galera. Então, quando você está preocupado em sequer dar oportunidade a um grupo político que também é seu, você está preocupado só consigo. Então, o que eu tenho percebido aqui ultimamente é essa preocupação de sempre dizer que alguém está prestando um serviço e que continua prestando um serviço, porque eu simplesmente digo a você, eu posso até estar dormindo em paz, sabe, galera, para cuidar da minha família, mas no dia a dia ninguém anda mais do que eu em Teixeira, nem eu desafio um vereador, não mais que eu aqui dentro. Porque quando eu venho, chego cedo aqui e vou nas secretarias, vou nos bairros tudinho, ando Teixeira tudinho, ando nessa zona rural todinha. Eu conheço ela muito bem, conheço o povo de Teixeira, porque eu nasci, me criei, continuo aqui dentro de Teixeira e sei da realidade desse município. Então a população de Teixeira todinha conhece quem é Valone aqui. Nós temos uma história de vida e quando a gente se propôs a vir aqui para a Câmara Municipal, não foi para simplesmente ter um mecanismo de sobrevivência, não. É de compromisso e comprometimento com essa cidade que eu acho que precisa se desenvolver. Ora, lembrar de um passado que não nos interessa? Não. Eu acho que a gente tem que vir aqui fazer inclusive a meia-culpa, porque eu acho que a gente tem muito a avançar. Quais são as políticas que a gente tem para melhorar a nossa juventude, trazer essa juventude aqui para dentro? Quais são os instrumentos que a gente tem à disposição de um poder público municipal, de uma prefeitura, para trazer os comerciantes aqui e a gente poder ajudar esses comerciantes a traçar alguns estímulos, alguma forma de fazer com que a população de Teixeira compre em Teixeira e que não vá comprar fora, para que a economia do município se desenvolva, para que os comerciantes se saiam melhor e dê oportunidade de trabalho a essa população. O maior problema que nós enfrentamos hoje, seja na juventude, seja nos pais de família, é a falta de oportunidade de trabalho. Todos nós sabemos aqui. Qual é a iniciativa que a Câmara Municipal, que os vereadores têm tido nesse sentido? Que alguém apresente um requerimento, porque nós iremos sim fazer uma audiência pública e precisamos nos irmanar com todos os comerciantes de Teixeira e enfrentar essa luta junta, porque é uma luta dos comerciantes, é uma luta nossa da classe política, é uma luta dos pais de família dos empregados, é uma luta da juventude que também está terminando sua escola e quer uma oportunidade de trabalho. Eu lembro muito bem, Expedito, quando eu tinha 19 anos de idade, que eu terminei meu 2º grau. Eu caí num desespero, porque para chupar um picolé, eu precisava pedir centavo a meu pai, porque eu não tinha naquela ocasião. E me bateu o desespero, aquela vontade de ir embora para o Rio de Janeiro, que é peculiar em todo pai de família, em cada jovem, quando terminou a escola, e não quer depender do seu pai nem de sua mãe, seja sequer para comprar um picolé. E bateu o desespero e eu ia viajar. Mas graças a Deus eu tive muita sorte. Apareceram oportunidades, o concurso de agente de saúde, onde através de um concurso na época, a gente saiu bem e consegui trabalhar como agente de saúde por 1 ano. Então eu sei a importância de ser agente de saúde. Depois veio o concurso da Prefeitura de Teixeira, que foi anulado por uma vez, porque houve fraude mesmo, e a Justiça anulou e foi feito um outro, e a gente passou como agente administrativo. E trabalhei lá. E trabalhei 1 ano também como assessor da vereadora Áurea.
Então, assim, o que eu quero trazer para cá é que a gente possa fazer o enfrentamento e traga sugestões de melhoria para esse turismo aqui, galera. O que eu quero trazer aqui é que a gente possa refletir aqui com maturidade e responsabilidade, não cores políticos partidárias de azul ou de vermelho. O que a população de Teixeira espera de nós aqui é que desçamos do palanque, que a gente possa construir e continuar fazendo nosso mandato pautado pelo povo de Teixeira e pelo município. Quais são as expectativas que a gente tem para essa juventude? Nós temos que provocar que o poder público possa promover os cursinhos preparatórios, para que essa juventude nossa possa se preparar melhor para um Enem, para um concurso público. Muitos jovens conseguiram seus espaços no poder público através do concurso, e eu acho que a gente pode avançar muito mais, porque a nossa juventude é inteligente e é capaz, só precisa ter um melhoramento ainda mais de cursinhos de oportunidade gratuita para quem é pobre, que não pode pagar seus cursinhos, como muitos vão para Patos, já tirando do prato de casa para poder melhorar as suas condições de fazer um concurso público. Quais são as expectativas para poder investir no esporte, para investir na cultura desse município? É isso que eu estou dizendo aqui. Eu não estou colocando o prefeito Ney de Guri como modelo, mas nós temos que ter um parâmetro, uma comparação. Quando a gente pega o prefeito Ney de Guri e a gente olha para o passado não tão distante de algumas administrações, se eu fosse prefeito, tivesse tido a oportunidade, Expedito, de governar esse município, e eu fosse me submeter a uma eleição e eu saísse perdedor, mas nunca me colocaria para ser candidato, porque o projeto foi rejeitado. A população disse assim: não, você foi prefeito, teve a oportunidade, seu projeto foi rejeitado por nós, porque nós temos um prefeito hoje que cumpre com sua responsabilidade no pagamento dos servidores em dia, é uma bandeira e tem cumprido fielmente ao longo dos 6 anos de sua gestão, 4 do primeiro com mais 2 agora no mês de dezembro, que fecha esse primeiro biênio. Então eu acho que é isso que a Câmara Municipal deve servir, essa responsabilidade e esse comprometimento, mostrar aqui uma nova cara para uma nova gestão, Expedito. A população de Teixeira, hoje, ela não está mais querendo retroagir mesmo, não. Eu sou muito claro, eu não tenho minhas palavras com o que eu tenho para dizer, não. O retrocesso mais não, nós temos que avançar, é daqui do governo de Guri para frente agora, não para trás. Quem é que não lembra dessas caras velhas, antigas já políticas, que sobrevivem, utiliza a prefeitura como meio de sobrevivência? Eu acho que não é isso que a população de Teixeira quer, não. E quero deixar aqui, brevemente farei um pronunciamento aqui, talvez me afastando do campo político. Possivelmente, talvez daqui a 2 anos, está quase tomada a decisão, falta conversar com o prefeito para poder amadurecer melhor essa ideia. E eu vou ter muito mais autonomia para trabalhar quando isso acontecer, porque eu vou vir com mais condições de poder fazer meus pronunciamentos, mas tudo indica que eu não serei candidato nem a vereador mais, porque eu quero fazer meu segundo biênio aqui com a certeza que eu estou realmente certo no que eu vou defender aqui. Eu quero um grupo de jovens comprometido, com visão nova para olhar para essa terra aqui de Teixeira. Não dá para buscar mais os caciques antigos, a política antiga, não. O mundo está moderno hoje, está modernizado. Nós precisamos de novas experiências, de ir para a zona rural e tentar ver com os agricultores onde é que se pode a prefeitura fazer investimento, justamente nessa possibilidade daquele agricultor ter uma fonte de renda, seja criando um caprino, seja criando um porco, seja criando um gado bovino, seja o que for, galinha, mas tem que ter uma hortaliça para que tudo isso seja vendido e ser trazido de usufruto. Mas a prefeitura precisa também ter uma política voltada a fundo perdido para que aos poucos, ao longo de 10 anos, a gente daqui a 10 anos, tem um município onde todo mundo que está na agricultura hoje seja independente, como é a sugestão do nosso amigo Fabinho lá em Santo Agostinho, para fazer um criatório de peixe. É uma pessoa que tem uma formação, que saiu com dificuldade para ir para o Pernambuco estudar, e hoje está aí, observando nós aqui da tribuna, o que é que a gente tem para apresentar de concreto lá para Santo Agostinho. Não é essa briga política aqui, esse debate político que o povo quer, não. O que o povo está esperando de nós é isso. São instrumentos públicos, administrativos, que olhem para essa juventude para fazer os campeonatos municipais, que resgata a cultura do nosso município, sabe? Então a gente precisa se envergonhar quando a gente vem a essa casa aqui e começa a tentar trazer velhas ovelhas negras que estão escondidas, porque eu não vejo por essa cidade. Eu não vejo essas pessoas, mas vão aparecer agora na campanha de deputado, vão se guardar para votar daqui a 2 anos. Quando eu disse que participei do outro bloco político na campanha, isso me dá condições de saber o que era que ser a administração. Infelizmente, quando a gente está numa campanha, nós estamos para ganhar, independentemente das condições.
Mas os acordos que existiam na campanha passada, todos nós que fomos aliados no bloco de oposição, sabemos dos acordos que tinha. Com quem estava investindo mais de 200 mil reais e tinha compromisso já para ficar na prefeitura ganhando valor X lá de contrato. Nós sabemos que a prefeitura de Teixeira estava vendida já. Ou eu estou mentindo aqui? Se eu estou mentindo, alguém da oposição me desminta. Porque a prefeitura de Teixeira estava vendida, isso é uma realidade. Era isso que acontecia nos bastidores da política. Tem muito mais coisa que não dá para tratar aqui, galera, sabe? Porque são coisas de bastidores. Vossa Excelência participou das reuniões. Vossa Excelência participou das reuniões. E quero lhe dizer o seguinte: não estou falando no tom de briga nem de confusão, não. Mais uma vez é um desabafo. É para desabafar, para que a população de Teixeira possa, daqui a 2 anos, saber refletir, escolher um nome à sua altura. Que não seja o meu nome, que não seja o nome de Venceslau, que não seja um outro nome. Mas nós precisamos ter uma pessoa à altura que represente verdadeiramente o povo de Teixeira. Tem que ter os pré-requisitos, galera. Tem que gostar de pagar o povo em dia. Para os servidores saberem que quando o prefeito entrar, os servidores vão saber que vão receber seu dinheirinho como o prefeito Ney de Guri paga. Tem que ser alguém que seja dedicado exclusivamente a trabalhar pelo povo, para ir para João Pessoa, para ir para Brasília, atrás de recursos para cá. Que tira o seu tempo como administrador no seu gabinete para atender essa população e vá lá nas Malvinas, na Vila Feliz, não para fazer farra, mas é para ir para lá os problemas e ver o que, é que pode ser feito por essa comunidade. Quando a gente tem sugerido aqui para se criar os programas sociais do restaurante popular, do sopão comunitário e do programa de distribuição de cesta básica, nós estamos dando os caminhos para que um novo gestor possa melhorar ainda mais o trabalho voltado para a ação social. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer aqui em Teixeira. Ou eu estou errado? Não, minha gente. A gente precisa sonhar grande. Nós temos todas as condições para que Teixeira seja o melhor município do estado da Paraíba e um dos melhores do Nordeste. Quando o meu amigo Tony coloca as condições de Teixeira, ele tem razão sim. E eu tenho dito que Tony, Nilda, apesar de ser um crítico meu em relação a algumas situações de posicionamento, mas a gente tem esse respeito um pelo outro. Porque algumas questões que ele levanta nas redes sociais, ele tem razão. Um dos melhores climas nossos é o Teixeira. O Teixeira está numa localização na cinturinha que faz divisa com Pernambuco. Todo mundo que precisa ir a passo tem que passar por Teixeira. Nós temos uma Pedra do Tendó que é maravilhosa. Nós temos um cruzeiro aqui que pode ser aproveitado turisticamente também. Então, será que mais uma vez nós vamos para uma nova eleição para fazer a mesmice, a mesma coisa de sempre? Eu acho que Ney teve um papel fundamental para resgatar a administração de Teixeira em relação ao pagamento em dias, na parte de infraestrutura e tentar pelo menos fazer a parte básica, porque eu acho que a administração pública, ela pressupõe a continuidade. Então o prefeito Ney de Guri, eu acho que ele deu a alavancada. Eu coloco a administração do prefeito Ney de Guri como um divisor de águas, Nilda. É aquele gestor que diz: há 2 Teixeiras, uma antes do prefeito Ney de Guri e uma outra depois. Mas para que isso aconteça, é preciso que a população saiba da responsabilidade de quem vai suceder o prefeito. E eu não estou falando aqui de cores políticas não, de vermelho ou de azul não. Eu estou falando em nome, sabe, Expedito? Porque não existe nome melhor dentro do azul nem do vermelho não. Nós estamos falando de nome, de pessoas. Agora, evidentemente, quando a gente já pertence a um grupo que tem uma história negativa na administração pública, eu não vejo com bons olhos, nem vejo uma virtude voltar para um atraso político. A gente precisa ser verdadeiro e coerente naquilo que a gente defende. Mas quero aqui agradecer a paciência do povo de Teixeira. Eu quero dizer que a gente deve continuar nesse propósito de acreditar que Teixeira deu certo, está dando certo e vai dar certo, vai continuar dando certo. E eu acho que daqui para frente as coisas vão tender a melhorar. É uma expectativa que a gente tem. Agora, acho que depende muito do compromisso de cada um de nós aqui. E eu acho que se tem alguma coisa para mudar, que se começa aqui de dentro da Câmara Municipal de Teixeira. Que os debates travados aqui não sejam em prol de cor político partidária, mas que a cor seja do povo de Teixeira, que seja voltado para a nossa juventude e que os filhos de cada um da gente aqui, galera, possa encontrar uma Teixeira bem melhor lá na frente do que tivemos no passado, do que estamos tendo hoje. Porque eu acho que é isso, a administração pública. É você dar continuidade àquilo que está dando certo, para depois não voltar para um passado e se arrepender
Mas quando se arrepende de um voto errado, tem que saber que as consequências você vai ter que aguentar por 4 anos. E 4 anos, para quem está no sol, não são 4 dias não. 4 anos de atraso pode botar a perder 4 anos de desenvolvimento de Teixeira. Porque é isso que pode acontecer no pleito aí, se a gente não tiver a responsabilidade. E apesar de eu expor aqui que possivelmente irei deixar nos próximos 2 anos, não irei me submeter a uma candidatura, mas eu quero contribuir significativamente no debate político, para que o próximo gestor de Teixeira, ele possa ter essa cidade, porque é uma cidade que eu acho que merece e que vai dar certo. Muito obrigado a cada um de vocês, que Deus nos abençoe.